Boa noite. Olá, boa noite. Em evento com sindicalistas de São Paulo, Lula afirma que consertar a economia ficará para depois. Agora o importante é evitar um golpe. Na próxima segunda-feira, a OAB vai entregar mais um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff à Câmara dos Deputados. Planilhas da Odebrecht mostram doações a mais de 200 políticos. Juiz Sérgio Moro determina sigilo desses documentos. Ministério Público do Paraná desmente Odebrecht e diz que não existe negociação iniciada sobre acordos de colaboração com executivos. Essas e outras notícias logo após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, será que vai rolar sobremesa para dois? Bia e Janine vão tentar fisgar Andrés pelo estômago. E a receita? Hambúrguer. Vou entregar para o Andrés e vamos ver qual ele escolhe. Sobremesa para dois. Nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Planilhas que mostram doações da empresa Odebrecht para mais de 200 políticos de 18 partidos agitaram Brasília nesta quarta-feira. A polícia vai investigar quais desses valores são repasses legais para campanhas e quais são ilícitos, como Caixa 2. Esses documentos estavam na casa do presidente de infraestrutura da empreiteira, Benedito Barbosa Silva Júnior. Depois que as planilhas foram divulgadas pela imprensa, o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, determinou o sigilo sobre os documentos. Os dados estavam disponíveis na página da Justiça Federal do Paraná até a decretação do sigilo. Algumas planilhas estão separadas por estados e regiões. Em outras, aparecem os nomes dos políticos, os partidos e até os apelidos. O chefe do gabinete pessoal da presidente Dilma Rousseff, Jacques Wagner, é chamado de passivo. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, é caranguejo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, é atleta. O ex-senador José Sarney, do PMDB, é escritor. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, é nervosinho. O senador Humberto Costa, do PT, é Drácula. O senador Lindbergh Farias, do PT, é Lindinho. E a deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, é Avião. Estão também nas planilhas os nomes do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, o senador José Serra, do PSDB. São ainda citados os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, do PT, e da Defesa, Aldo Rebelo, do PCdoB. Os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Paraná, Beto Richa, os dois do PSDB, e o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. Os valores repassados aos políticos nas campanhas de 2012 e 2014 ultrapassariam os 55 milhões de reais. Ainda não se sabe se são doações legais de campanha ou Caixa 2. Em depoimento à Polícia Federal, Benedito Barbosa negou ter repassado vantagens ilícitas a políticos. Além das tabelas, foram apreendidos também vários bilhetes e comprovantes bancários. O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, afirmou que é preciso separar o joio do trigo e que a planilha trata de doações contabilizadas em sua prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou que ele ou o PMDB tenham recebido doação de Caixa 2. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também negou ter recebido doações de campanha de forma ilegal. O senador Humberto Costa disse que não recebeu repasse da Odebrecht para sua campanha eleitoral de 2012. Outros políticos que constam nas planilhas ainda não se manifestaram. Ao decretar o sigilo das planilhas da Odebrecht, o juiz Sérgio Moro afirmou que aparentemente são listas de registros de pagamentos a agentes políticos. Moro também disse ser prematura qualquer conclusão quanto à natureza dos pagamentos.
e que não se trata de apreensão no setor de operações estruturadas da empresa, que é o setor de propinas. A Polícia Federal indiciou o marqueteiro do PT, João Santana, a mulher dele e mais 6 pessoas. Eles são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Para a Polícia Federal, há indícios de que João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tinham cometido crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. De acordo com a investigação, eles teriam recebido mais de 7,5 milhões de dólares em uma conta secreta no exterior com a ajuda de empreiteiras. O casal foi preso no final de fevereiro durante a Operação Acarajé, um desdobramento da Lava Jato. Eles estão detidos na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Também foram indiciados nesse inquérito os ex-diretores da Petrobras, Pedro Barusco e Renato Duque, e o engenheiro Zuís Kornick. Agora, o Ministério Público irá analisar a denúncia da polícia para decidir se oferece o caso à Justiça. Os outros indiciados são Bruno e Heloísa Skornick, que são filho e mulher de Zuí, e o ex-diretor da Petrobras, Armando Ramos Tripodi. Ontem, a Odebrecht informou por nota que havia decidido fazer um acordo definitivo de colaboração. Hoje, o Ministério Público Federal do Paraná divulgou uma nota sobre a decisão do Grupo Odebrecht de firmar o acordo de delação premiada. Segundo os procuradores, não existe sequer negociação iniciada sobre os acordos de colaboração com executivos ou a leniência com o Grupo Odebrecht. Direto de Brasília, Josias de Souza fala da possível colaboração dos executivos da Odebrecht e dos acordos de delação premiada já firmados por outras empreiteiras. A perspectiva de delação coletiva dos executivos da Odebrecht, incluindo o presidente da companhia, Marcelo Odebrecht, transforma a Operação Lava Jato numa espécie de juízo final da política brasileira. É preciso recordar que já estão suando o dedo na Lava Jato os mandarins da Andrade Gutierrez e da OAS. O conjunto das delações dessas co-irmãs da construção pesada no Brasil tem potencial para produzir um apocalipse na República. Difícil saber quem sairá vivo desse processo. E nós já não estamos falando apenas de PT e de governo. Estamos falando da política como um todo, incluindo a oposição. O que vem por aí é a exposição de um modelo, de um sistema apodrecido, 100% custeado pelo déficit público. Como estão no poder há 13 anos, o PT e os seus satélites tendem a sofrer prejuízos maiores. Dilma Rousseff e Lula irão definitivamente para a berlinda. O processo tende a ser lento e torturante. Quando tudo isso acabar, vai ficar claro que Deus existe, mas ele terceirizou o financiamento da política para o diabo. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff disse hoje a jornalistas que tem interesse em manter o apoio do PMDB a seu governo. Ela ainda elogiou a decisão do ministro Teori Zavascki, que passou para o Supremo Tribunal Federal as investigações sobre o ex-presidente Lula. Em visita a uma obra para a operação de satélite em Brasília, Dilma falou sobre o PMDB. Nós todos estamos bastante interessados na questão relativa à permanência do PMDB no governo. Tenho muita certeza que os nossos ministros estão comprometidos com a sua permanência no governo. O presidente Lula não está tratando disso. Dilma comentou de forma positiva a decisão do ministro Teori Zavascki sobre o inquérito da Operação Lava Jato envolvendo Lula. A apuração, que estava com o juiz Sérgio Moro, passa agora para o Supremo Tribunal Federal. Eu considero a decisão do ministro Teori importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Como a posse no ministério está suspensa, Lula não tem foro privilegiado, mas Dilma tem. E a divulgação da conversa gravada entre ela e Lula foi determinante para a decisão de Zavascki. E agora à noite, a presidente Dilma se reuniu com 7 ministros do PMDB. A legenda ameaça deixar o governo. Segundo 2 ministros presentes ao encontro, o tom da reunião foi de apoio à presidente e de manifestação contrária ao rompimento do partido com o Planalto.
O Supremo Tribunal Federal determinou reforço na segurança do ministro Teori Zavascki. A decisão, Juliana, veio após a casa dele em Porto Alegre ser alvo de protestos. O protesto aconteceu na madrugada, logo após Teori mandar o juiz Sérgio Moro enviar a investigação do ex-presidente Lula para o Supremo. Segundo o STF, a segurança dos ministros é feita por servidores e funcionários privados. Na decisão, o ministro Teori Zavascki atende a um pedido do governo que apontou irregularidade na divulgação de conversas telefônicas entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. No entanto, Teori não se manifestou sobre a posse do ex-presidente como ministro da Casa Civil. A nomeação foi suspensa na sexta-feira pelo ministro Gilmar Mendes. Há mais de 60 ações em todo o país questionando a ida de Lula para o ministério. Só no Supremo são mais de 20 ações. O assunto deve ser decidido na sessão do STF na próxima quarta-feira. E o Ministério da Justiça informou que determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar as supostas ameaças ao ministro Teori Zavascki. Em meio a essa turbulência política sem fim, o ex-presidente Lula participou hoje de um evento com sindicalistas no centro da capital paulista. O ex-presidente foi recebido com palavras de ordem. A chamada Plenária Nacional de Sindicalistas em Defesa da Democracia, do Estado de Direito e contra o golpe foi organizada por algumas das principais centrais sindicais do país: CUT, CTB e UGT. O Brasil passa por um momento muito grave. É grave o que a direita e o capital está fazendo com o nosso país. Nós rechaçamos essa intolerância, esse caos nas ruas que eles estão estabelecendo no nosso país. O evento marcado na última segunda-feira faz parte de uma série de atos que a Frente Brasil Popular organiza em defesa da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula em reação ao processo de impeachment e às manifestações contra o governo. Segundo os organizadores, o ex-presidente Lula pediu para participar e confirmou presença ontem. Em sua fala, Lula defendeu o Palácio do Planalto e a presidente Dilma. A economia a gente resolve amanhã ou depois da manhã, mas evitar um golpe é hoje. Disse ainda que não há motivo para o impeachment de Dilma. Segundo ele, a oposição terá que esperar 2018. Esperei pacientemente até ganhar. Eles que esperem, se preparem. O ex-presidente criticou a Operação Lava Jato. Para saber se eles estão discutindo quanto essa operação já deu de prejuízo à economia brasileira. Se não é possível fazer o combate à corrupção sem fechar as empresas. Se não é possível fazer o combate à corrupção sem causar desemprego. O chefe de gabinete pessoal da presidente Dilma Rousseff, Jacques Wagner, disse que se o STF não deixar Lula ser ministro, uma opção seria ele se tornar um assessor especial da presidência da República. Nesse caso, Lula não teria o chamado foro privilegiado. Barack Obama está na Argentina. O presidente americano elogiou as reformas do novo governo e disse que Maurício Macri é um exemplo para outros países aqui da região. E um dos temas abordados foi a abertura dos arquivos secretos sobre a ditadura militar na Argentina. Mas a crise brasileira também foi um dos assuntos na entrevista coletiva. A comitiva de Barack Obama percorreu as ruas entre o bairro de Palermo e a Casa Rosada, no centro de Buenos Aires. O presidente americano disse estar impressionado com o trabalho de Macri nos primeiros 100 dias de governo e prometeu ajudar a Argentina a se reconectar à economia global. Os dois governos assinaram acordos de segurança, combate ao crime e lavagem de dinheiro, comércio e investimentos. Na entrevista coletiva, Obama e Macri expressaram solidariedade com as famílias das vítimas do atentado na Bélgica. O presidente americano disse que teve uma conversa excelente com Macri, assegurou que os Estados Unidos fizeram uma autocrítica sobre o papel do país nas ditaduras da região e declarou que vai se esforçar para que sejam abertos os arquivos da ditadura militar argentina.
A visita coincide com os 40 anos do golpe de Estado. O Vaticano também confirmou hoje a abertura dos arquivos relativos à ditadura por vontade do Papa Francisco. Obama também respondeu uma pergunta sobre a crise política brasileira. Ele disse esperar que o país resolva a situação de forma eficaz e que tanto ele quanto Macri acreditam que a democracia brasileira é suficientemente madura. E voltando a falar da política brasileira, a Câmara dos Deputados realizou hoje mais uma sessão, foi pela manhã. A oposição quer que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff corra com rapidez. Agora ela tem mais 6 sessões plenárias para apresentar sua defesa à comissão especial. O presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, diz que não vai permitir carnificina política nos debates. Hoje a comissão se reuniu apenas para a triagem dos requerimentos de convocação. Na próxima semana, Rosso quer se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. O relator da comissão, o deputado Jovair Arantes, do PTB, disse que não vai se intimidar com nenhum tipo de pressão. O escritório dele, em Goiânia, foi atacado ontem à noite. Uma estrutura de vidro foi quebrada. Arantes afirmou ainda que as manifestações de rua vão influenciar muitos deputados, mas que ele, como relator, não pode ter sua decisão norteada pelos atos. O ministro do gabinete pessoal de Dilma, Jacques Wagner, criticou o processo de impeachment. E eu acho que é um perigo que nós estamos correndo, porque se for por aí, cada governo, a partir de agora, se for impopular ou passar por um momento de impopularidade, que muitas vezes é comum a qualquer governo, vai virar moda. Então, vamos fazer impeachment que a gente tira e bota outro. Era melhor, então, que propusesse uma antecipação de eleições. E o governo terá mais um problema, né? Porque a OAB vai entregar mais um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff à Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira, dia 28. E o documento inclui acusações de pedaladas fiscais, trechos da delação do senador Delcídio do Amaral, a isenção fiscal à FIFA para a Copa do Mundo de 2014 e outros assuntos. E tem mais, a suposta interferência na Operação Lava Jato com a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Historicamente, a posição da OAB tem um grande significado, porque a instituição teve um papel decisivo na hora do impeachment do Collor. E estudantes pró-presidente Dilma fizeram um protesto agora à noite na rua Maria Antônia, em Higienópolis, região central de São Paulo, em frente ao Mackenzie. O grupo se manifestou pela democracia e contra o que chamam de golpe contra o governo. A rua foi interditada e não houve incidentes. O ato organizado pelos estudantes da Faculdade Mackenzie contou também com a participação de estudantes da USP, da PUC e da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O grupo protesta pela democracia e contra o que chamam de golpe. Os estudantes gritaram palavras de ordem contra a Operação Lava Jato, que, segundo eles, tem investigado apenas parte das pessoas envolvidas em supostos esquemas de corrupção e que, por isso, segundo eles, fere alguns direitos fundamentais da Constituição Federal. O ato foi realizado no exato local onde há 48 anos aconteceu a chamada Batalha da Maria Antônia, durante a ditadura militar. A polícia militar acompanhou a manifestação, mas nenhum incidente foi registrado. Fortes temporais atingiram o interior do estado de São Paulo, principalmente no norte e na divisa com o Paraná. Aqui na capital também choveu forte. Boa parte da cidade chegou a estar em estado de atenção. E ao longo da madrugada, as instabilidades perdem força e as pancadas devem ser mais pontuais. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. As chuvas perdem força, mas ainda estão previstas para todo o estado nesta quinta-feira, véspera de feriado. Em relação aos últimos dias, o calor diminuiu, mas a sensação ainda é de tempo bem abafado. No interior do estado, o sol aparece e a chuva vem só a partir da tarde. Os termômetros ultrapassam a marca dos 30 graus, chegando aos 35 em Votuporanga, no norte do estado, e aos 34 nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara. Na costa paulista, máxima de 27 graus em Santos e também em Caraguatatuba.
Em toda a faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, as chuvas vão e vêm a qualquer hora do dia, mas não devem ser fortes. Vamos ver as temperaturas? Nessa próxima madrugada, mínima de 19 e máxima à tarde de 27 graus. Na sexta-feira, feriado, faz até 28 durante o dia. E no final de semana, esquenta mais e a máxima já volta à casa dos 30 graus no sábado, mas ainda com chances de chuva. Você sabia que um problema no seu bairro ou na sua região pode ser assunto aqui no nosso telejornal? É só participar pelo Gazap. Para isso, basta enviar denúncias e reclamações em fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é 991616121. E olha, lembre-se de gravar com o telefone na horizontal. Esse material pode se transformar em reportagem nos nossos telejornais. A denúncia de hoje foi enviada por um morador de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana da capital. Boa noite, bem-vindo ao Gazap. Você já imaginou sair de casa e dar de cara com uma montanha de lixo e entulho bem na sua calçada? Pois é isso que precisa enfrentar o Joilson de Jesus Novaes. Ele é mecânico, mora em Ferraz de Vasconcelos e dá uma olhada no vídeo que ele enviou pra gente. Do jeito que tá a situação na cidade, com tanto mosquito da dengue, ainda joga tudo isso de entulho na minha rua. Só que é na rua Clóvis Bevilacqua, em Ferraz de Vasconcelos. E sabe qual é a pior parte de tudo isso? É que, segundo o Joilson, quem joga o lixo ali são os próprios moradores. O Jornal da Gazeta já entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para saber quando é que essa sujeira toda vai ser retirada. Quer ver a sua denúncia ganhar espaço nos nossos jornais? Então basta você gravar um vídeo, sempre deitado, de 1 minuto, contando o problema ali na sua região e enviar para o nosso WhatsApp. O nosso telefone é 991616121. No site da TV Gazeta, você também vê dicas ali de como enviar o seu vídeo. A gente se vê amanhã, hein? Até lá! A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos diz que o entulho e o lixo estão em um terreno particular e que o dono será notificado para fazer a limpeza. Pela lei, o proprietário terá o prazo de 30 dias para realizar a manutenção do local. Bélgica identifica 2 irmãos que fizeram os ataques suicidas no aeroporto e no metrô de Bruxelas e mais um suicida do aeroporto. A polícia procura por um 4º suspeito ainda não identificado. Nos ataques, morreram mais de 30 pessoas. Há pelo menos 270 feridos. 2 homens-bomba que atacaram Bruxelas eram Ibrahim El-Bakraoui, à esquerda do vídeo, e o irmão mais novo, Khalid El-Bakraoui. Eles tinham nacionalidade belga e antecedentes criminais de roubo à mão armada. Ibrahim atacou o aeroporto e Khalid se explodiu num vagão do metrô. O segundo suicida do aeroporto seria Narim Lakraoui, de 25 anos, que aparece de chapéu nas imagens da câmera de segurança. Ele é considerado cúmplice de Salah Abdeslam, o mentor dos ataques de Paris, que foi preso semana passada. Narim seria um construtor de bombas. Impressões digitais dele foram encontradas numa casa em Bruxelas, onde as autoridades acreditam que foram fabricados os cintos explosivos usados nos atentados de Paris. Milhares de pessoas fizeram 1 minuto de silêncio em frente ao prédio da Bolsa de Valores de Bruxelas. Autoridades da União Europeia também prestaram homenagem às vítimas dos ataques. Saiu hoje mais um dado ruim sobre a economia brasileira. O desemprego em fevereiro chegou a 8,2%, a maior taxa para o período desde 2009, segundo o IBGE. E o governo federal oficializa que 2016 será o 3º ano consecutivo de déficit nas contas públicas. A previsão é de um rombo de quase 100 bilhões de reais nos cofres. E nos próximos dias, o governo vai enviar ao Congresso o projeto de lei que autoriza a redução da meta fiscal do ano para um déficit de 96 bilhões e 650 milhões de reais. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ele fala sobre a aprovação de mais gastos para a saúde e a crise nas contas. Os deputados aprovaram ontem um aumento dos gastos do governo com saúde. Quer dizer, a fatia do orçamento que o governo tem de gastar obrigatoriamente nessa despesa, que vai crescer a partir de 2017 até 2023. A cada ano, o governo federal, os estados e municípios vão ter de usar uma fatia cada vez maior de suas receitas em despesas de saúde. É uma emenda da Constituição. Para valer, falta ainda uma votação na Câmara e outras 2 no Senado.
Parece ótimo, certo? Parece. Mas o governo não tem dinheiro nem para pagar as contas de agora. Menos ainda terá para colocar mais dinheiro na saúde. A gente pode achar que diminuindo a corrupção sobra dinheiro. É verdade que se rouba muito e que tem que se acabar com isso. Mas o dinheiro da corrupção mal faz coceira no buraco imenso das contas do governo. Para acomodar mais despesas, é preciso cortar em outra parte. Dos gastos com servidores, das despesas do INSS, com aposentadorias e outros benefícios, do gasto do seguro-desemprego ou no Bolsa Família e investimentos em obras. Aí está basicamente todo o gasto do governo federal. O cobertor é curto e, no curto prazo, vai ser muito difícil fechar essa conta. Vai dar muita briga. Boa noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel, e uma ótima noite a todos. E eu e Juliana estaremos aqui amanhã em dose dupla, às 7 da noite e também às 10 horas, como você já está acostumado. Você fica agora com Sobremesa para Dois com Paula Vilhena. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora, Sobremesa para Dois.